Espero que você não dê bola para essa figura que tá aqui do meu lado. Eu não consigo, eu não sei mais o que fazer nessa quarentena para entreter, porque ele não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Mas enfim, daqui a pouco ele se some. Tudo bem, comecei esse vídeo de uma maneira mais leve porque provavelmente o que eu vou te mostrar, ou no caso o que eu já te mostrei, vai te incomodar, vai te deixar um pouco irritado ou irritada. Isso aqui, essas imagens que você viu, eu acho que é meu dever, inclusive, falar. Isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no estado que eu moro, mais especificamente num lugar que se chama Divino. Eu já tive nesse lugar, inclusive, e se tem uma coisa que a pandemia serve, ou está servindo, ou serviu para a gente fazer, é um filtro de todas as coisas que a gente escolhe no dia a dia para fazer, para comer, para ir, enfim. Por exemplo, se você comia algum tipo de hambúrguer anteriormente, depois da fala de um empresário do ramo de um suposto hambúrguer que deveria fazer o mundo melhor, porque era o slogan, era a propaganda que eles passavam, o hambúrguer do Madeiro é o melhor do mundo, e daí rolava as letrinhas e falava que o hambúrguer do Madeiro fazia o mundo melhor. Talvez você escolha 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções antes de ir no Madeiro, depois que o empresário disse que a quantidade de pessoas que ia morrer, lamentavelmente, era triste, mas que o Brasil não podia parar. Mas antes de começar esse vídeo, que é irritante, é um pouco perturbador, você vai ter que respirar fundo comigo. Eu vou convidar você para se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita, porque a gente está quase chegando a 50 mil inscritos, então eu conto com a sua inscrição para a gente chegar a 50 mil inscritos. Já clica ali no botão do gostei, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Comenta ao longo desse vídeo, porque o teu comentário ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui na plataforma e também para que eu possa trocar uma ideia com você, para que a gente possa conversar para evoluir o pensamento sobre o vídeo que eu acabei de mostrar para você. As redes sociais, como o meu Instagram, @noinstagabriel, fica passando aqui na tela, aqui embaixo, é só você anotar ali e me seguir lá se você quiser. @nottgabriel é o meu Twitter, se você também quiser me seguir lá pelo Twitter, que eu falo com bastante frequência, inclusive. E o link do Apoia-se, se você quiser apoiar o canal, é com o apoio do Apoia-se que eu mantenho o trabalho aqui. Então, obrigado para todo mundo que pode e que apoia o canal pelo apoia.c/nada-se-cria. A partir de R$1 você pode apoiar com qualquer valor. Agora sim, vamos falar do... Não sei nem como descrever isso. Quando você vê esse tipo de ação de um determinado lugar, e aqui eu falo especificamente do Divino, eu não coloco mais os meus pés nesse lugar, por exemplo. Jamais colocarei o meu pé nesse lugar de novo. E então eu recomendo, inclusive, para você que me assiste, cuidar mais ou menos quais são os lugares que você vai depois disso tudo que está acontecendo. Se você vai continuar indo ou não. Mais do que isso, a gente precisa expor esse tipo de atitude, porque existe uma classe, existe uma quantidade, e eu não gosto de usar a palavra classe porque na hora que eu falo isso já tem algumas pessoas que param de me escutar. Existe um tipo de brasileiro e brasileira que vive fora da realidade. Existe um tipo de brasileiro e brasileira que não sabe o que está acontecendo no país, ou, no caso, escolhe não saber o que está acontecendo no país. A bolha é tão confortável, é tão mais divertido continuar seguindo a tua vida, indo num restaurante caro, indo comer fora, beber, com bebida que pisca, vindo e se divertindo com um meme de morte durante uma pandemia, do que qualquer outra coisa. E aí quando alguém levantar o dedo e dizer assim, gente, vai ter uma tragédia absurda se a gente não dar uma segurada na movimentação da cidade, a gente precisa parar tudo, a gente precisa ficar de quarentena. Essas pessoas preferem ficar comendo, bebendo com bebida que pisca e indo em restaurante desse jeito, vão reclamar, vão dizer que a economia do país não pode parar, que elas querem a rotina de volta, que elas querem voltar a trabalhar.
porque é um absurdo tirar o direito do povo de seguir o seu trabalho, e aí começa a vir esse tipo de slogan do governo, que o trabalho dá dignidade para a pessoa. Essa atitude da pessoa que pediu essa bebida ou essa brincadeira, ou sei lá o que é isso que você tem que pagar no Divino de Gramado, e eu vou repetir várias e várias vezes esse nome, Divino do Gramado, essa atitude é muito parecida com a atitude de um representante político que, no meio de toda essa confusão, no dia que a gente chega em 10 mil mortes, no dia que nós temos, por exemplo, mãe chorando porque abraçou o filho depois de sei lá eu quanto tempo, porque trabalha como enfermeira e teve que abraçar o filho no Dia das Mães, enrolado num lençol, não podendo tocar efetivamente, teve que abraçar com o filho enrolado num lençol e chorando. Esse cara, representante político, foi andar de jet ski e disse que está apavorado com o que está acontecendo no país inteiro. Essas pessoas não têm noção do que está acontecendo. Por isso você vê um monte de repórter e jornalista respondendo de maneira atravessada, de maneira que às vezes alguns consideram grosseira, uma maneira mais incisiva. Por isso que tem vídeo de gente circulando na internet que vai pra cima de quem tá sem máscara na rua. Porque chega uma hora que cansa, chega uma hora que a falta de noção, que a falta de sensibilidade, que a falta de se colocar no lugar do outro, que a falta de empatia, a falta de cidadania ou até mesmo a falta de patriotismo, já que alguns gostam tanto de utilizar essa palavra, impressiona. Como que se encontra um espaço para brincar com um meme de morte que vem com bebida que pisca num momento que o país enterra 600 pessoas por dia, não consegue entregar 600 reais para sei lá quantos, quase 3 milhões de brasileiros que estão passando fome e que estão na rua fazendo fila para conseguir pegar 600 reais, correndo risco de se contaminar, levar o vírus para dentro de casa, contaminar a família inteira e provavelmente alguém dessas famílias vão morrer. São 10 mil pessoas que morreram e que, se a gente for fazer uma conta rápida, são 10 mil pessoas que ou tinham uma mãe, ou tinha um pai, ou tinha um filho, ou tinha uma filha, ou tinha um namorado, ou tinha uma namorada, ou tinha um primo, ou uma prima, ou um amigo, ou uma amiga. E se a gente reduzir isso tudo aqui na metade, e eu só citei algumas coisas, se cada um tiver só um desses cortado na metade que eu tô falando aqui, nós temos 5 pessoas para cada uma dessas 10 mil que morreram. 5 pessoas que estão tendo que ver o presidente da república andar de jet ski, o presidente da república dizer e daí, que está tendo que ver gente imbecil andando na rua sem máscara, com uma irresponsabilidade nunca vista. Já vimos na história da humanidade irresponsabilidade, mas assim, eu uso esse tipo de palavra porque é a minha maneira de se comunicar, desculpa, vou tentar rever isso. E imbecil fazendo baladinha com bebida que pisca com música de meme de morte. A nota que o Divino Gastronomia e Bar, que é esse o nome, emitiu foi para dizer que lamenta e que repudia isso que aconteceu no último sábado. Eu vou ler para você. Quando um vídeo mostrou uma cena de garçons levando garrafas de espumante com a trilha da música simulando o carregamento de um caixão. Não compactuamos com essa atitude totalmente descabida para o momento em que vivemos em meio à pandemia de Covid-19. Lamentavelmente, esse triste episódio só ocorreu por uma falha operacional no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado. Se aproveitando do momento, um dos integrantes da mesa foi até o DJ e pediu a referida a trilha musical, além de ter encomendado a coreografia aos garçons. Por este motivo, vimos pedir desculpa aos nossos clientes e a toda a sociedade por esta falha e dizer que estamos tomando todas as providências para que o episódio dessa natureza não venha ocorrer novamente no Divino. Aí foi a nota que Divino emitiu. Obviamente eu não estou aqui na posição de questionar
se realmente foi isso que aconteceu ou não, se o gerente estava lá ou não, se o gerente saiu para comprar alguma coisa que faltou, se esse cara se aproveitou de uma lacuna no espaço de tempo que teve, foi lá, pediu pro DJ, pediu pros garçons. Eu não quero nem saber disso daqui. Que bom que a Divino foi lá e emitiu essa nota, ok? E que bom, e espero que realmente trabalhe para não acontecer esse tipo de coisa. Mas agora, eu gostaria de saber a opinião do Valdemir Ecker, que é o diretor, se ele é a favor ou não de uma quarentena no país, se ele é a favor ou não do distanciamento social, o que ele acha de um possível lockdown, se ele acha que... o que ele acha que pode acontecer. Quero saber do Valdemir o que ele acha de uma mudança no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Quero saber o que ele acha dos ataques feitos a governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, que não são diretamente influenciados no negócio dele aqui em Gramado, mas eu quero saber a opinião dele sobre essas coisas. Eu quero saber se o que aconteceu foi realmente uma coisa do acaso, se foi sem querer, ou se isso aconteceu porque existe um clima em torno disso que transforma isso em algo aceitável, porque o clima justamente é de férias. É de uma quarentena que é mais férias do que qualquer outra coisa. Uma coisa que também me incomoda profundamente, eu entendo que não tem como você ir num restaurante e comer de máscara, mas me incomoda profundamente todos os garçons e todos os funcionários e funcionárias utilizando máscara e os clientes circulando pelo restaurante ou fazendo sei lá eu o que sem máscara. Me incomoda muito essa cena. De novo, obviamente eu entendo que não tem como você sentar e comer de máscara, mas me incomoda. E isso me incomoda porque revela de novo a mesma coisa que aconteceu no começo dessa pandemia. Lembra quando você tinha uma empregada que foi trabalhar na casa do casal que já estava diagnosticado com Covid-19 e aí a empregada tinha que usar máscara? Os dois que tinham Covid-19 não utilizaram máscara, porque na cabeça deles quem tinha que usar máscara era a empregada foi, trabalhou, pegou Covid, morreu, os dois continuam vivos, e assim termina mais uma história comum que acontece todos os dias no país. O brasileiro, em geral, está perdendo noção. É isso que está acontecendo. A gente perdeu a noção. Não sei se nós estamos atordoados com o que está acontecendo no país nos últimos anos. Não sei se a gente atordoou mais ainda com uma pandemia. Não sei se a gente virou um povo que não tem noção de nada, nem do que faz, nem do que fala. A gente pode aproveitar, inclusive, a bandeira verde e amarela, que parte da população gosta tanto de utilizar, e usar o verde da bandeira para enterrar pessoas. A gente usa o verde para colocar várias covas, para ver se vocês começam a se ligar do que a pátria amada Brasil vai se tornar, se continuar do jeito que tá. Não sei, eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho das notificações. Até um próximo vídeo, minhas redes sociais ficam aqui passando também, o link do Apoia-se, se você quiser apoiar o canal, também fica passando por aqui. Até um próximo vídeo, tchau.